O terceiro episódio de Fitness na Academia e no Amor começa com aquela funcionária que não gosta muito do Hyun-jun questionando por que diabos ele tá querendo dar o reembolso pra Miran. Ele conta o que aconteceu durante o casamento da colega de trabalho dela, que a roupa dela rasgou e ele ajudou. A gente vê que quem ficou com as costas de fora acabou sendo ele, que teve que tirar o casaco pra ela. E uma chuva repentina começou enquanto eles estavam no ponto de ônibus. O Hyun-jun ficou tentando animar a Miran, mas ela decidiu jogar pro alto tudo o que treinou para caber naquele vestido e decidiu comer para aliviar a decepção. A Miran até diz que uma youtuber que ela acompanha sempre diz que quando as coisas estão ruins você deve comer carne. E o Hyun-jun fica chocado de perceber que ela tá comendo só gordura em vez de carne. Ele pede para ela não comer e ela insiste. Então os dois praticamente lutam pela carne, tornando a cena até um pouco cômica, como se eles estivessem lutando em outra realidade. Rola até um clima nessa outra realidade, com ele segurando ela quando ela tropeça e quase cai de costas. No final das contas, ela não consegue comer a bendita carne e pergunta por que ele tá fazendo isso. Ele diz que já entendeu por que ela ficou daquele jeito, que ela tem torturado o corpo dela enfiando comida quando fica frustrada. Ele joga na cara dela que se ela trata mal o próprio corpo, não pode querer que um homem a trate bem. A Miran fica logo chateada e diz que tudo que ela queria era não se sentir frágil na frente do ex, e basicamente diz que o Hyun-jun não precisa ficar jogando isso na cara dela. Ela se levanta e vai embora. A funcionária dele diz que um pouco de empatia não mata ninguém, e ainda manteria os clientes na academia deles. Ele diz que a empatia não faria com que os clientes ganhassem músculos. Os dois têm uma conversa tensa, mas mudam de assunto quando um grupo de magrelos chega lá, porque a funcionária acredita que se eles postarem num grupo de 120 mil membros que a academia fez com que eles ganhassem músculos, eles vão atrair clientes. Só que o Hyun-jun não tem empatia com eles também e dá tudo errado. No dia seguinte, a Miran vai pro trabalho resmungando que preferia se demitir. Ela não consegue parar de pensar no vexame que passou com o vestido da irmã e vê as pessoas cochichando e acha que estão falando dela. Ela vê o ex em um desses grupinhos e se esconde até ele sair. Quando ela percebe que as pessoas continuam falando, ela tenta se explicar sobre o vestido, mas eles dizem que o ex dela já contou o que aconteceu por medo de interpretarem ela mal. Ela fica sem entender como que ele fez isso e escreve um textão xingando ele para ele não se meter na vida dela. Mas no final das contas, ela acaba falando obrigada por ele se importar com ela. Depois de mandar a mensagem, ela se arrepende e fica olhando o tempo todo, mas ele nem visualiza. O Hyun-jun e seus funcionários percebem que vai rolar a inauguração de outra academia na frente da deles. O cara, que é dono da academia, aparece para provocar e diz que se eles quiserem saber mais sobre o Hyun-jun, pode falar com ele porque ele sabe de tudo. O Hyun-jun tenta debochar da falta de músculos do cara e ele diz que pelo menos é natural e não precisa usar bomba igual o Hyun-jun. O Hyun-jun diz que é todo natural e o cara diz que se fosse mesmo, ele não precisaria fugir do teste antidoping. O cara vai embora enquanto a funcionária, que não gosta muito do Hyun-jun, fica preocupada de que eles acabem falindo. Alguns membros da academia até abandonam o local para ir ver como é a nova academia, mas um dos membros daquele clube de magrelos aparece lá e se torna cliente. Mas o cara consegue ser pior do que a Miran e não tem força para nada. A Miran continua se perguntando por que o ex não responde ela se ele vivia agarrado no celular antes, quando o ônibus dela chega e ela acaba ficando em pé de novo por falta de assentos. O motorista acaba precisando frear e quando todos caem para frente, a Miran consegue manter o equilíbrio fazendo agachamento. Ela se lembra dos ensinamentos do Hyun-jun sobre aquecimentos fortalecerem todos os músculos do corpo, e as pessoas no ônibus aplaudem por ela ser muito forte. Uma patifaria danada essa cena, sinceramente, viu? Quando a Miran toma coragem para voltar na academia, ela fica na porta remoendo que não quer dar o braço a torcer pro Hyun-jun, já que ela pediu o reembolso. O cara, dono da academia nova, aparece e chama ela para uma aula grátis. Ela aceita, mas logo se arrepende porque ele fica paparicando ela o tempo todo e passa os treinos mais leves. Ela fica uma hora treinando e nem percebe, já que tudo que ele fez foi fácil. Quando ela tá saindo, ela escuta o Hyun-jun pegando pesado com algum aluno e se aproxima para espiar. A barulheira toda é o Hyun-jun treinando o magrelo que chegou lá na academia. O cara até se arrisca fazendo o exercício após outro cliente usar. Mas o aparelho estava pesado demais e ele quase morreu com a barra caindo no pescoço dele. A gente vê ele se lembrando do bullying que sofria por ser magro até depois de adulto. E quando os funcionários chegam para ajudar, ele explica que ele mesmo decidiu se arriscar. Mas quando ele tá se explicando, ele fica baforando na cara de todos o mau hálito dele. E o Hyun-jun percebe que ele tá de estômago vazio e leva ele num restaurante. O cara explica que não consegue ter apetite e que tomou as vitaminas que o Hyun-jun passou e já ficou cheio. O Hyun-jun tenta explicar que as proteínas também são importantes pro treino, mas o cara não consegue comer. Só que ele vê uma mulher morrendo de comer lá no fundo do restaurante e fica morrendo de vontade de comer igual ela. A mulher é a Miran, que tá amassando um pratão de carne. O Hyun-jun pede a ajuda dela e ela tenta incentivar o cara a comer, dizendo que quanto mais ele forçar o estômago, mais apetite ele vai ter. Ela leva eles em vários restaurantes que ela ama, mas o magrelo acaba comendo demais e vai parar no hospital.
Lá ele explica que não foi culpa deles, porque sempre foi assim na vida dele. Ele conta que tem um cara com um caminhão que fica provocando ele na frente da loja dele por saber que ele é mais fraco e fácil de ser enganado. E a Miran aconselha ele dizendo que ela não percebeu que o corpo dela estava mudando até ser a única a não cair no ônibus, e que isso vai acontecer com ele também se ele acreditar. Ela nem percebe, mas o Hyun-jun dá um sorrisinho quando ela diz isso. Tá rolando um clima, tô te falando, não tô ficando doida. Depois de sair do hospital, eles vão levar o Magrelo em casa e o cara do caminhão tá lá. O Magrelo vai enfrentar o cara e decide arrastar o caminhão da frente da loja dele. O cara fica meio incomodado do Magrelo estar se esforçando tanto para empurrar o caminhão e decide sair do caminho por conta própria. O cara diz para eles que vai voltar para academia quando se sentir melhor e não vai desistir até ficar igual ao Hyun-jun. A Miran e o Hyun-jun estão indo embora quando ela diz achar impressionante o que aquele cara Magrelo fez. O Hyun-jun diz que foi graças a ela e diz obrigado. Os dois são bem fofos e quando tentam falar, o dono da outra academia chega chamando ela de querida e chamando ela para treinar de novo. O Hyun-jun fica meio decepcionado e quando o cara tá conseguindo arrastar a Miran pra longe, ele pega ela pelo braço e diz pra ela não ir. Os dois ficam fazendo cabo de guerra com a Miran e eu até teria pena dela, se ela não estivesse sendo disputada por 2 projetos de geladeira Brastemp. 2 caras enormes. Se ela não se sentiu amada, naquele momento se sentiu, viu? Porque a briga foi feia. No final das contas, ela decide ficar com o Hyun-jun e acaba se arrependendo porque ele tira o couro dela na academia. No dia seguinte, o Hyun-jun e os funcionários dele ficam esperando pelos membros do grupo dos magrelos, agora que um deles se tornou cliente. Mas só chegam as tias bruxas da academia e eles acabam pensando que ninguém vai vir. Porém, os magrelos chegam e com a companhia de um atleta olímpico que quer aumentar a circunferência da coxa dele. A funcionária que não gosta muito do Hyun-jun fica feliz que ele conseguiu fazer algo que preste e diz que não vai precisar demitir ele. Ele olha pra ela bem sério e diz que alguém vai precisar ir embora mesmo, mas que vai ser ela. Ela fica passada sem entender nada. Daí a gente vê no epílogo que quando a Miran tava lá treinando fofo com o dono da nova academia, o Hyun-jun tava camuflado espiando tudo e choramingando que ela devia estar pegando mais pesado. Quando ele foi quase descoberto, ele foi embora ainda choramingando uma musiquinha de academia. E assim termina o episódio. Lembrando que esse dorama só vai ter 12 episódios e termina agora na quinta-feira. Eu vou trazer 2 episódios resumidos por dia pra gente conseguir terminar ainda essa semana esses resumos. Então, se você gostou desse resumo, deixa o seu like, se inscreve no canal, volta aqui amanhã pra poder assistir os próximos episódios.